Espera aí. Vamos. Ministro, obrigado por aceitar o convite do programa para debater. Quero dar as boas-vindas para os meus colegas aí também, o Vitor, o Fernando, obrigado pela participação, obrigado pela presença das pessoas que começam a nos assistir nesse momento. A minha primeira pergunta para o senhor, em uma conversa prévia que a gente teve, eu lhe perguntei a respeito de como a política externa bolsonarista, de muitas maneiras, significava o rompimento das tradições históricas da diplomacia brasileira, e isso independentemente do partido, não é uma questão político-partidária. O senhor me disse que o senhor entrou na diplomacia brasileira ainda na política externa independente, em 1961. A minha primeira pergunta, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise de como... Eu entrei em 63, só para dizer. 63, perdão, obrigado pela correção. A minha primeira pergunta, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise, portanto, como desde essa época que o senhor vem participando, portanto, da vida diplomática brasileira, existia uma certa orientação que, por vezes, apresenta algumas diferenças e de governo para governo, mas eu gostaria que o senhor comentasse como a política externa bolsonarista, principalmente na figura do senhor Ernesto Araújo, que foi a pessoa que ficou entre 2019 e 2020 como chanceler, rompeu com essas tradições históricas da nossa política externa, porque isso, para mim, parece importante que as pessoas mais jovens, principalmente, entendam que não se trata de uma questão política partidária, e como esse rompimento gerou um isolamento na sociedade internacional que acarretou danos incríveis para o processo de resposta à própria pandemia que a gente está vendo hoje. Bom, a gestão Ernesto Araújo, espero que vá ser apenas uma triste lembrança, né? Claro que isso sempre deixa marcas, afeta a credibilidade do país. Não, eu acho que, de fato, poucos países, talvez alguns, tenham princípios de política externa expressos na sua Constituição, e nós temos, né? E esses princípios que estão expressos na Constituição, claro que eles, obviamente, têm muito a ver com a redemocratização, em cujo quadro ocorreu a Constituinte, mas ele tem também raízes mais antigas, e aí, você me pediu, eu não quero fazer um longo retrospecto, porque pode ser meio cansativo, e também é um processo evolutivo. Eu não posso dizer que a política, os princípios eram semelhantes, mas as realidades mudam. Então, quando o Barão do Rio Branco ia aplicar os princípios numa certa situação, ou o Rui Barbosa ia para a Conferência da Haia, era num certo contexto. Então, você não pode querer que, digamos, na parte prática ela seja igual, ela vai evoluindo. Mas, digamos, a busca, a defesa básica dos interesses brasileiros, na época do Rio Branco, você estava ainda discutindo até o território, as fronteiras, né, o relacionamento, o equilíbrio que ele procurou. Naquela época o Brasil era muito dependente da Europa, então procurou... Os Estados Unidos era um fator de equilíbrio, é muito diferente da situação de hoje, né? Então, quando ele, através, inclusive, do Joaquim Nabuco, ele procura ter essa posição, e o Rui Barbosa também, mais ou menos na mesma época, digamos... tem essa ênfase numa diplomacia multilateral, que também é uma coisa que passou a ser importante. Cada uma coisa foi acontecendo numa época, então não dá para você, digamos, querer tirar os específicos e colocar tudo de novo. Mas eu acho que, digamos, na evolução que houve, falando do período, digamos, que você mencionou, de 63 para cá, quer dizer, a única ruptura maior que houve foi em 64. O golpe de 64 houve uma ruptura. Agora, diferentemente da política seguida pelo Ernesto Araújo, ou pelo presidente Bolsonaro, até não sei como vai ser, isso é outra questão que provavelmente vocês vão colocar, ela foi uma ruptura, inclusive, com as formas da diplomacia. Isso o Brasil nunca tinha afastado, até quando rompeu relações com Cuba, que foi lamentável, do meu ponto de vista, né, em 64, mas ela não ficou xingando, nem... Sabe, era obcecada com o problema da Guerra Fria, e a Guerra Fria existia, né, ela obviamente, uma interpretação distorcida do que acontecia, mas num contexto que não é invenção, quer dizer, não era alucinada. Você podia não concordar com a política externa, você podia achar que a gente não devia tomar partido, que era o que o Santiago Dantas dizia, que a gente devia pegar o melhor de cada sistema, né? Santiago Dantas, sim, começou em 61, ali, que você tinha um pouco de razão na sua pergunta, eu que só entrei em 63. Mas, enfim, então isso tudo era um outro contexto. E mesmo assim,
eu não gosto muito de falar do governo militar, porque eu não gosto de elogiar o governo militar, porque acho que muitas coisas ruins aconteceram, evidentemente, sobretudo no Brasil. Mas se você mesmo, mesmo esse breve interlúdio do período Castelo Branco, sobretudo no começo, né, foi tudo no começo, que ele ficou 2 anos, a política externa começou a voltar para um eixo de maior independência. No governo Costa e Silva, que o ministro era Magalhães Pinto, pelo menos no início do governo, o Brasil defendeu posições na UNCTAD, né, Conferência de Comércio e Desenvolvimento, a segunda UNCTAD foi realizada em 68, que não eram muito diferentes da que tinha defendido antes do golpe. Né? Então, enfim, não quero me alongar. O Brasil se recusou a assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, apesar da grande pressão dos Estados Unidos, pressão real, pressão em cima de pessoas. E o Brasil, diplomatas e militares, porque não havia muita discussão na sociedade, para falar a verdade, resolveram que o Brasil não ia assinar, porque aquilo correspondia a um arranjo entre os Estados Unidos e a União Soviética que não era do interesse do Brasil. Então, dá um exemplo, né? O governo Médici decreta as 200 milhas de mar territorial, que de alguma maneira depois se transforma em zona econômica exclusiva, que hoje em dia tem um reflexo direto na questão do pré-sal, né? Com todos os defeitos e todas as barbaridades que o governo Médici cometia aqui dentro. Né? E também cooperação Condor, outros aspectos internacionais lamentáveis, mas também não podemos exonerar, digamos, né, as coisas que aconteciam, sobretudo as coisas clandestinas que aconteciam. No governo Geisel, o avanço é maior. O governo Geisel estabelece relações com a China muito antes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tinha começado a conversar, mas só veio a estabelecer relações diplomáticas com Pequim 4 ou 5 anos depois do Brasil ter essa relação. Eu podia citar muita coisa do governo Geisel, vou falar aqui umas 2 coisinhas. Uma é o reconhecimento de Angola, né, do governo autoproclamadamente marxista-leninista, em plena Guerra Fria. O Brasil, obviamente com o governo militar anticomunista, mas colocando o interesse estratégico do Brasil na frente. Eu não sei se o Geisel até sabia que lá tinha petróleo, porque tinha sido presidente da Petrobras, eu imaginava que podia ter, ou também, de qualquer maneira, o lado histórico. O Brasil não só reconheceu, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, antes da União Soviética e Cuba, que estavam apoiando o movimento. É interessante. Isso teve frutos para a política externa brasileira, porque isso ajudou a apagar um pouco, digamos, aquele apoio do governo Castelo Branco, especialmente, que tinha se mantido por algum tempo, ao salazarismo. Então, isso foi uma coisa muito importante, que teve frutos para o futuro. Enfim, eu podia mencionar outras coisas, acabou, inclusive, rompendo um acordo militar com os Estados Unidos, não vou creio. E o governo Figueiredo, numa linha parecida, andou circulando um vídeo aí, não sei se vocês viram, com o discurso do Figueiredo na ONU em 82, eu falo disso à vontade, porque eu fui demitido do Embrafilme em 82, não tenho nenhuma simpatia, fui demitido por financiar um filme para Frente Brasil, então, que falava de tortura, né, na época da ditadura, mas o discurso do Figueiredo na ONU parece um discurso assim, se você for comparar, parece um discurso do Nehru, sei lá, do Nasser, é um discurso do terceiro mundo, né, do Brasil independente, crítico dos países desenvolvidos, falando que é necessária uma nova ordem econômica no mundo, etc. E tal. Não me lembro das palavras, mas ele até circulou muito, acho que em contraposição ao discurso do Bolsonaro, por exemplo, Bolsonaro, esse último. Bem, então, quer dizer, e o embaixador Recupero gosta muito de falar nisso, porque ele trabalhou na transição com o Tancredo Neves e acabou sendo assessor do Sarney, mas ele dizia que o próprio Tancredo dizia: no Itamaraty não precisa mexer. E não era só nas pessoas, era na política externa. Claro que houve uma grande mexida importante, que foi o reatamento com Cuba e uma posição mais normal, mais flexível em relação aos países socialistas em geral, embora o próprio Geisel já tivesse, de alguma maneira, revelado pragmatismo. Bem, e aí vem 88, o país se democratiza e os princípios entram na Constituição. Então, eu posso gostar ou não gostar da política que foi conduzida, digamos, sei lá, em certos momentos, no governo Fernando Henrique, por algum dos ministros, mas eu não vou dizer que ele fere a Constituição brasileira. Posso dizer que ele não procurou, não deu ênfase a determinado ponto, que ele relaxou em outro. Não, por isso que nós inventamos aquele termo altivo e ativo para definir a política externa do Lula. Mesmo a política do Temer, mesmo que eu acho que é um governo, me perdoe, as pessoas trabalharam lá, mas usurpador, porque foi fruto de um golpe, mas mesmo no governo do Temer havia um certo cuidado, né, e não adotar uma política de total subserviência. Não, até para pegar um caso
mais dramáticos, como dizer, Venezuela, que esse governo atual, com o presidente Bolsonaro para o Brasil, quase participou de uma invasão à Venezuela, diretamente, e depois da convite do Mike Pompeo, aqui, etc., que você sabe. Durante o governo, mesmo no governo Temer, o Aloysio Nunes continuou mantendo contato com o chanceler, até uma coisa meio paradoxal, porque tinha retirado o embaixador, mas não rompido relações, e continuava mantendo, e até o ministro da Defesa, que agora vai para a Petrobras, o Silvio Luna, ele foi à Venezuela para encontrar o ministro da Defesa deles, tem foto dele como pública, né? Então, o que mostra, digamos assim, que havia um certo cuidado de você ter relações pacíficas com os vizinhos. Então, se você pegar os grandes princípios da política externa brasileira, alguns são da democratização para cá, direitos humanos, democracia, você não pode dizer que estavam presentes na ditadura, mas outros estavam, autodeterminação, não intervenção, em graus diversos, né? Porque a atitude com relação a Cuba, no fundo, era uma negação da autodeterminação, mas progressivamente foram voltando, isso que eu quero dizer, foram voltando, mesmo no governo militar, e, obviamente, já desabrocharam mais nos governos democráticos. Aí, claro, cada um deu ênfase ao seu ponto, digamos assim, só para... Eu fui embaixador do Fernando Henrique, então, e fui embaixador do Collor também, então posso dizer, bom, enquanto esses dois governos procuravam uma maior inserção internacional, com maior vinculação com grandes países capitalistas, vamos dizer, sem renunciar a relações com outros, o governo Lula foi mais diversificado. Agora, ao contrário também do que se diz aqui, nunca virou as costas para os Estados Unidos e a União Europeia. Então, eu acho que essa é a coisa. E a gestão do Araújo, no governo Bolsonaro, é a antítese disso tudo. Antítese disso tudo. O Brasil despreza a autodeterminação, despreza a não intervenção, despreza a solução pacífica de controvérsia, despreza a defesa da independência nacional acima de tudo, porque essa subserviência aos Estados Unidos, e mais gravemente, não é só os Estados Unidos, já é grave, mas a um governo específico, que é um governo de extrema-direita, é algo que nunca se viu na história. Isso nem o Castelo Branco fez, nem na época do Castelo Branco. Mesmo o governo Castelo Branco, para você ter uma ideia, ele recebeu em 65 o De Gaulle. O De Gaulle, é claro, que era um país ocidental, capitalista, etc., mas ele tinha uma certa turra com os Estados Unidos. Então, ele não era uma aliança assim, incondicional, participou de outras coisas que eu lamento, como, por exemplo, a invasão da República Dominicana. Mas, não a invasão das tropas brasileiras lá. Mas, enfim, e tem isso como resumozinho assim, dessa evolução. Ministro, bom, aqui do Chile, Vitor, bom, eu quisera perguntar a respeito desse isolamento mesmo que está tendo na América Latina. O governo Lula, ele se marcou, pelo menos para quem vê a América Latina, como um governo que conversava com a Argentina, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Chile, e o Brasil começou a adotar, nesse governo Bolsonaro, um isolamento que tem sido muito doloroso para quem cobre a América Latina, porque, por exemplo, se envolvendo em questões como a eleição da Argentina, se envolvendo diretamente com relações, com questões eleitorais, coisa que o Brasil não tinha e não tem essa tradição de se envolver com questões eleitorais. O caso do Macri versus Fernandes durante a eleição presidencial da Argentina ficou muito marcado. Mas o que se vê na América Latina é uma volta dos governos mais progressistas. Por exemplo, o Arauz e o Lasso, que são dois opostos no Equador, o Arauz está liderando as pesquisas e provavelmente vamos ter um presidente de esquerda no Equador. Na Bolívia, terminou o golpe deles por um ano e a primeira coisa que fez o Lutito foi renegociar os contratos assinados com o Brasil durante o governo Áñez para conseguir maiores recursos pelas mesmas exportações. E agora no Chile a gente tem, por exemplo, um presidente de direita que tem uma aprovação de 20 e poucos % e que provavelmente não vai deixar um sucessor e vamos ter novamente um progressista no Chile. Como que o senhor vê esse isolamento intenso do Brasil em questões mais locais do continente americano? E principalmente também esse esvaziamento do Mercosul, que está sendo liderado pelo Paraguai e pelo Brasil.
Olha, deixa eu dizer, eu acho que o isolamento não é só... É claro que, digamos, existe um componente político, partidário, muito forte. Os termos, não é só você não gostar do governo, ou declarar uma preferência discreta ao Macri, né? Às vezes essa coisa ocorre de maneira discreta. Não, era virulento, né? Nas palavras, a esquerdalha, quando o Alberto Fernandes ganhou, o chanceler se referiu às forças do mal venceram na Argentina. Isso é uma coisa que não tem cabimento, é uma coisa... Volto a dizer, nem na época do governo Castelo Branco, eu não lembro. Né? Você pegar o ministro Vasco Leitão da Cunha, né, da época, ele seguia a linha do governo, mas não era... Nunca houve nada parecido com isso, nunca houve, digamos assim, um desapego tão grande à racionalidade. Então, há um isolamento em relação a esses governos progressistas, que eu espero que as suas previsões todas estejam certas, porque acho que eleição só depois que ocorre, mas de qualquer maneira eu espero, sim, que as coisas ocorram nesse sentido. No Chile era preciso haver menos divisão da esquerda, né? Porque depois, porque o sistema acaba criando dificuldades. Mas, enfim, tenho expectativa de que sim ocorram essas mudanças positivas. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, vou pegar um caso, na época do Lula, como você ilustrou bem com a Colômbia, o Brasil tinha boas relações com a Colômbia. Eu, depois com o ministro da Defesa da Dilma, fui à Colômbia 2 vezes, recebi o ministro colombiano aqui 2 vezes, e conversávamos com frequência, não concordávamos sempre, mas conversávamos. Enfim, não havia, digamos assim, uma militância ideológica de maneira nenhuma, você se reunia com todos eles. E agora, ao contrário, e o isolamento chega a tal ponto, era isso que eu queria mencionar, que a ponto de que, por exemplo, mesmo quando o Duque, né, da Colômbia faz uma reunião, há uns 6 meses atrás, para cooperação em relação à pandemia, e ele convidou outros governos conservadores, ele convidou o Lacalle Pou, do Uruguai, e convidou o Pinheira, não convidou o Bolsonaro, porque ninguém quer proximidade, quer dizer, nós estamos num caso extremo de dificuldade. Eu não sei se isso vai mudar, eu não sei que outras perguntas vocês vão fazer. Eu acho positivo, por exemplo, que o Bolsonaro tenha ligado para o Putin agora. Demorou muito a fazer. Mas, enfim, quer dizer, eu sempre costumo dizer para o Brasil é membro dos BRICS. 3 dos 5 membros dos BRICS são grandes produtores de vacinas e dos insumos para vacina. Era para o Brasil, claro, tudo isso em termos, né? Era para estar nadando em vacina. Ninguém está nadando em vacina, a gente sabe, nem quem produz. Mas, enfim, era para o Brasil ter um acesso facilitado, prioritário, etc. Não, virou o último da fila enfim, mas seja como for, esse isolamento não é só em relação aos governos progressistas, é geral. Eu não sei se eu acho que a mudança do ministro, o que isso significa, mas eu imagino que seja objeto de uma outra pergunta de vocês, de modo que eu não vou entrar. Mas eu acho importante acentuar, na América Latina e no mundo, o Brasil não teve uma política ideológica. De jeito nenhum, porque tem gente que gosta de comparar, eu já li isso 2 vezes em grandes jornais, quem começou a ideologização foi o governo Lula. Não é verdade. O Bush veio aqui 2 vezes, o Brasil tinha uma relação muito próxima. Na Organização Mundial do Comércio, talvez o país que mais conversasse com os Estados Unidos, fora a própria União Europeia, que pelo peso era o próprio Brasil. Então, não há isso. O Brasil era chamado para reuniões sobre o Oriente Médio, a reunião de Anápolis, por exemplo, que tinha o Brasil, juntamente com a África do Sul e a Índia, que faziam parte, aliás, de um grupo que o Brasil tinha criado, que era o IBAS, com eles, foi convidado, foi um dos pouquíssimos países não islâmicos, não árabes, em desenvolvimento convidado para a conferência. Então, não havia esse isolamento. A iniciativa do Bush, da Condoleezza Rice. Né? Então, ao contrário, o Lula foi recebido, eu não gosto de ficar falando nos símbolos, porque parece que é uma coisa assim boba, mas o Lula foi recebido em Camp David, que é uma coisa assim, que não é para toda hora, é uma relação mais íntima, porque é a casa de campo do presidente. E ficou lá 5, eu nem me lembro quantas horas, 5, 6 horas, porque teve conversa ministerial, conversa só dos dois, conversa conjunta, jantar conjunto, enfim. Então, qual é o isolamento? O Lula vem aqui, o Bush vem aqui, faz acordo sobre etanol, eles nos consultam para e passo com relação ao Haiti, com relação à Venezuela, não, enfim, então não existiu isso. E com relação à União Europeia, só para não me estender demais, o Brasil tem uma parceria estratégica, a convite da União Europeia, que tem poucas parcerias estratégicas. Então, é uma mentira
Eu fico muito impressionado, porque pessoas bem informadas dizem isso. Se fossem pessoas, sabe, que não acompanham, mas pessoas bem informadas, é uma mentira. Não aconteceu isso. Agora, o Brasil não quis assinar a ALCA e não quis assinar naquela época um acordo Mercosul-União Europeia que não era positivo para o Brasil. Aliás, como eu estou falando desse assunto, no caso da ALCA, patentes farmacêuticas, o Brasil não está usando agora, né, mas o Brasil já usou no passado, licenças compulsórias, etc. Um acordo da ALCA, como os Estados Unidos queriam, não ia permitir que isso acontecesse. E o acordo com a União Europeia, só para falar assim rapidinho, né, porque é muita coisa, quando a gente chegou mais perto de um possível acordo, porque houve um certo, digamos assim, uma certa aproximação conceitual, embora não em números, quando eu fui à Fiesp, os industriais foram contra. E grande parte da agricultura também. Os industriais porque achavam que iam pagar o preço, brasileiros. E a agricultura também, porque achavam que as concessões eram insuficientes. Então, sabe, é uma fantasia isso de dizer que o Brasil voltou, que é uma parceria estratégica, como eu estou dizendo, não só individualmente com o país, faz um submarino nuclear com a França e você acha que você deu as costas para a União Europeia, para a Europa? Como é que pode? Não tem cooperação mais sensível no mundo do que a área nuclear. Então, eu estou insistindo nesse ponto porque eu me espanto ver essa colocação feita com frequência. Uhum. E na região, só para terminar, com relação ao Uribe, o Uribe, quando tinha um problema, ele não ia para Washington, ele ia para Brasília. Quem ajudava ele a resolver os problemas com a Venezuela, com o Equador, ou com quem quer que fosse, era o Brasil. Não era o Washington. Completando até isso, ministro, no caso do Brasil, eu lembro na Fiesp em 2009, o Lula se referindo às bases na Colômbia, quando assumiu Rafael Correa, que as bases militares dos Estados Unidos iam ser fechadas, e a Colômbia aceitou receber essas bases, esses militares norte-americanos, e o presidente Lula foi bem claro, por mim que não houvesse base dos Estados Unidos no continente, na América do Sul. O presidente tinha, assim, uma postura crítica a essa dominação, não sei se seria dominação, mas sobre essa presença constante de militares e dos Estados Unidos aqui no Brasil. Já o Brasil, ele expandiu na América Latina, a gente tem como grande exemplo até o Porto de Marim, em Cuba, no qual o Brasil apoiou um porto estratégico numa ilha que é muito próxima aos Estados Unidos e que não tem uma relação comercial direta com os Estados Unidos. Como é que o senhor vê agora essa subserviência obsessiva do bolsonarismo, e eu vou ser bem honesto, do presidente Bolsonaro, a um país que já perdeu o trumpismo, que já perdeu seus líderes, e parece que está numa subserviência ao Steve Bannon, a um Olavo de Carvalho. Como é que o senhor vê isso como ex-ministro de Relações Exteriores? Bom, eu acho que qualquer alinhamento automático é lamentável. A subserviência é, digamos assim, o alinhamento automático elevado ao paroxismo. Tem que encontrar razões até psicológicas para isso, porque não dá para explicar pela política. O alinhamento automático é ruim, na minha opinião, mas você explica politicamente. A subserviência não dá para explicar sequer politicamente, foi o que a gente revelou a um ponto tal que hoje o diálogo não é que ele vai desaparecer, não creio que vai desaparecer, porque o Brasil é muito grande, é muito importante o que acontece no Brasil. Os Estados Unidos não vão ficar indiferentes, né? Então eles vão tentar ter uma negociação, vão tentar conversar, até sobre o clima, não, mas eu acho que, digamos assim, o grande inspirador da política externa brasileira em tempos recentes, eu diria, projetando, né, é o Santiago Dantas. É até interessante que o Santiago Dantas ficou apenas 8 meses na pasta do exterior, mas ele marcou de uma maneira indelével, né, porque ele que trouxe princípios que já faziam parte, aliás, até da Carta da ONU, mas ele trouxe a clareza para esses princípios de autodeterminação, não intervenção, né? E que depois voltaram, cada vez inspiraram a política externa brasileira. E o Brasil agora agiu contra as ações na Venezuela. O Brasil, quando vota contra a resolução que condena o embargo a Cuba, na ONU, só o Brasil e Israel. O caso de Israel é um caso totalmente à parte, porque, como eles mesmos dizem, não sou eu que estou dizendo, eles dizem que tem uma dependência existencial em relação aos Estados Unidos. Não sei se é ou se não é, não sou eu que digo, é como eles dizem.
Então, é um caso à parte. Então, se você tem uma dependência existencial, você não pode fazer nada que contraria quem você... O Brasil não tem uma dependência existencial, nem nunca teve e não quer ter em relação aos Estados Unidos. E o Brasil é o único país do mundo, fora Israel, e além dos Estados Unidos, que votam contra essa resolução, que não é, a rigor, uma resolução sobre Cuba, é uma resolução sobre direito internacional. Os regimes de direita, tipo Hungria, Polônia, para não falar da Índia, que tem um governo mais à direita também, mas aí já é um pouco diferente, mas, digamos, Polônia e Hungria votaram a favor da resolução. Só o Brasil que votou. Então, aí é uma coisa triste, porque isso afeta a imagem do Brasil por muito tempo. E eu poderia me estender sobre as posições que o Brasil adotou em questões como saúde reprodutiva da mulher, questão do combate ao racismo, da condenação da violência policial contra os negros dos Estados Unidos, enfim, votos no Conselho de Direitos Humanos são exemplo. Em relação à própria vacina e à pandemia, o Brasil não apoiou iniciativa mexicana, né, porque se falava bem da OMS. Eu acho que isso talvez mude um pouco. Não vai mudar totalmente, porque eu acho que é da essência do governo Bolsonaro e do bolsonarismo ficar estimulando essa visão ideológica. Você mencionou aí olavista, bolsonarista, sei lá o quê. Mas vamos ver, eu acho que a correlação de forças no Brasil também mudou, né? E isso pode ser que tenha uma influência, não digo para se fazer uma grande política externa, mas para, digamos assim, pelo menos evitar um dano maior. Fernando? Certo. Ministro, prazer em falar com você. Eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, quando ela nasceu aqui no nosso debate aqui do grupo, tinha uma certa, até talvez, uma inocente arrogância da minha parte, conversando com o César, ele me despertou o meu erro, e acho que eu vou recalibrar a pergunta, porque a curiosidade que vem dela, ela continua. Que é o seguinte, a gente discutindo aqui sobre os Estados Unidos, sobre a influência dos Estados Unidos. Bem, os Estados Unidos, a gente não tem o que dizer sobre a busca dele pela essa fome hegemônica dele, né? E como ele é forte, né, na imposição, como é um país que tem todos os instrumentos para impor uma política externa de cima para baixo, né? E o Brasil, durante a administração principalmente do presidente Lula, teve uma política externa muito altiva, né? Planos até a gente chegou a ser acusado, pelo menos eu estudei na FRJ, e nos encontros com os outros estudantes de outros países, a gente era conhecido como uma nação imperialista até, né? Uma coisa bem, uma denominação bem curiosa. E aí, na verdade, a minha pergunta fica muito o interesse sobre bastidores da política externa em relação a essa proximidade até desse enfrentamento com os Estados Unidos sobre, por exemplo, Cuba. Mariel, por exemplo, é um lugar que serve como exemplo, porque é um porto clarissimamente estratégico, muito bem localizado, com calado natural muito bom, numa área que é de difícil navegação. Ali não tem claríssimas vantagens estratégicas, só que tem uma grande desvantagem também, que está colado aos Estados Unidos, e na mesma ilha tem até uma prisão simbólica americana, né, enfim, para mostrar o tipo de até onde a nossa política externa estava indo. E aí minha pergunta fica o seguinte: como é que o Itamaraty se preparava, por exemplo, na hora nesse avanço de política externa? Como é que era internamente no Itamaraty? Havia uma preocupação com os rebotes, assim, olha, a gente está indo aqui para Mariel, possivelmente vai vir aqui um contra-ataque por aqui, por ali. Como é que era esse bastidor? E eu queria até saber mais segurança tecnológica. Vocês tinham alguma segurança tecnológica específica para a comunicação? Enfim, é uma pergunta mais sobre bastidor. Olha, segurança tecnológica é muito pobre. Eu acho que esse é um dos defeitos nossos. Acho que nós atuamos muito de peito aberto, e aí talvez resida uma inocência que tenha que ser corrigida. Se precisasse alguma coisa, espionagem denunciada pelo Snowden, que chegou não só a Petrobras, Ministério da Energia, mas a própria presidenta,
demonstram a vulnerabilidade. Se eles podiam pegar o telefone da presidenta e pegar as informações sigilosas da Petrobras, seguramente devem ter pegado os do Itamaraty também. Então, não havia os cuidados, digamos, burocraticamente necessários, obviamente, mas havia, nesse ponto, talvez pudesse haver você falou em inocência arrogante, talvez houvesse uma inocência arrogante da nossa parte, não sei te dizer. Agora, eu queria fazer uma pequena correção aí, ou pelo menos um reparo. Eu nunca ouvi, as nossas conversas com os Estados Unidos, em relação, por exemplo, ao Porto de Mariel, não tinham nada de agressivo em relação aos Estados Unidos. O Brasil, eu participei de diálogos, não vou entrar em detalhes, nem quero dizer que nós fomos absolutamente decisivos nisso, mas que contribuíram para o avanço das relações entre os Estados Unidos, na época do Obama, e Cuba. O Brasil não intermediou, não participou, mas o Brasil, por exemplo, havia um caso de um cidadão norte-americano que tinha sido preso em Cuba, que estava condenado à morte. Eu participei de um diálogo, assim, diretamente, falando com o Raul Castro, depois transmitindo para os Estados Unidos, sempre num espírito positivo. Jamais ouvi de nenhuma autoridade americana um reparo discreto ou indireto, ou soube, porque essas coisas também chegam por outras vias, se o caso contou a relação do Porto de Mariel. Aliás, pelo contrário, eu não vejo o Porto. Claro, você pode dizer, se nós estivéssemos em plena Guerra Fria, com a União Soviética mandando foguetes para Cuba, era uma coisa, mas não é essa a situação. O problema de Cuba hoje não é um problema de estratégia. Não vou dizer que tem posição estratégica, tem, mas não é esse o problema com Cuba. O problema com Cuba é um problema das pessoas que migraram, que são eleitores na Flórida, em Nova Jersey, e que, portanto, têm influência. E eu nunca ouvi nenhuma dúvida a respeito. Aliás, o que eu queria dizer, meu parênteses se prolongou, na verdade, quando o Brasil financia o Porto de Mariel, por razões econômicas, porque era uma maneira importante de ter empresas brasileiras, e você não é só a empresa que está construindo engenharia brasileira, é a perspectiva também de vender outras coisas. Havia muita discussão sobre muitas outras que depois talvez não tenham evoluído, não sei dizer porque eu não acompanhei, mas havia interesse, sei lá, em ônibus, outros interesses, sobre investimentos que o Brasil pudesse ter. Havia até interesse dos cubanos, não talvez nosso, mas que o Brasil pudesse ajudar a prospectar petróleo, enfim, cooperação na área de etanol e outras coisas do tipo, também na área alimentar e tudo e tal. Mas o Porto de Mariel, como você muito bem chamou a atenção, um porto de águas profundas, é a maior contribuição que você poderia dar para a inserção de Cuba no comércio internacional. Quer dizer, você não tem um porto de águas profundas para comerciar só com a Nicarágua ou com outro país, você tem um porto de águas profundas para comerciar com o mundo, inclusive aquele país que está mais perto de você. Então, eu não vejo nisso nada de... Nem nunca vi, nem percebi uma crítica negativa. Aqui pegaram, porque aqui no Brasil, como é Cuba, há uma falsa noção, né, de que você, quando você financia, você está financiando o país. Você não está financiando o país, você está financiando a engenharia nacional, as empresas nacionais que vão estar lá, né? E esses financiamentos têm sido, não tenho acompanhado ultimamente, não sei como é que está a relação, eram pagos religiosamente por Cuba. Né? Como o Brasil financiou muito, por exemplo, venda de alimentos. Né? E até os Estados Unidos ficavam meio chateados porque eles achavam que eles podiam fazer isso, vender alimento mais perto. E o Brasil vendia muitos alimentos mas aí é uma competição comercial. Eu nunca... E Cuba sempre pagava religiosamente. Nunca houve nenhum, pelo menos no tempo que eu estava lá, nenhum default. Então, é isso que eu vejo. Então, é uma visão totalmente errada, porque quando você financia algo em Moçambique, não é o governo de Moçambique que você está financiando. Pode haver também. O Brasil cooperou, por exemplo, em Moçambique, na criação de uma fábrica que a ideia era elementos antirretrovirais, pelo que eu ouço dizer, caminhou para uma fábrica de antitérmicos. Mas tudo bem, pelo menos é alguma produção industrial farmacêutica em Moçambique. O Brasil ajudou a plantar algodão no Mali, né, novas variedades resistentes, aí é uma cooperação. Mas quando você financia grandes investimentos, você está financiando as suas empresas, a sua engenharia, os produtos brasileiros que vão juntos, que são vendidos juntos, o equipamento que vai junto. Então, bom, a sua pergunta é mais como é que essas decisões eram tomadas no Itamaraty. Não, sempre havia discussão de o que era, o que se podia fazer, o que não se podia fazer, mas eu acho que havia muita confiança de que essa visão não era... Veja bem, depois do terremoto no Haiti,
nós chegamos também a patrocinar e ajudar, pelo menos com conversa, em operações de saúde que envolviam os Estados Unidos e Cuba. Era assim, uma espécie de, digamos assim, de diplomacia do ping-pong mais meritória do que a diplomacia do ping-pong no continente. Então, nunca vi essa... O que eu acho, e que está por trás, talvez, da sua pergunta, é que se nós percebíamos que, com todos esses avanços, e com a maior independência, com a integração sul-americana, com a CELAC, com a aproximação com países árabes, etc., com os BRICS, se nós estávamos provocando alguma reação dos Estados Unidos. Eu acho que aí talvez nós não tenhamos... Nós já sabíamos que isso podia haver, teve a Quarta Frota, teve outros episódios, foi lembrado aqui as bases americanas em Cuba, na Colômbia, e nós vimos que as bases americanas não eram só para guerrilha, e os próprios americanos justificam as bases, tem relatório americano que fala com a grande perspectiva de grande alcance dos voos a partir das bases em Palanqueiro. Então, na justificativa para obter os recursos necessários no Congresso dos Estados Unidos. Então, nós sabíamos que essas coisas podiam acontecer, mas talvez, nesse ponto, nós tenhamos tido uma autoconfiança que, como nós não estávamos fazendo nada contra os interesses deles, nós continuávamos. A única coisa que nós fizemos que foi contra o interesse deles foi a ALCA, que ocorreu logo no início do governo, e que foi absorvida. Eles, aliás, a primeira vez que nossa posição era conhecida, a primeira vez que o Lula faz uma visita já como presidente, não uma visita como presidente eleito, mas já como presidente vai aos Estados Unidos, o Bush nos recebe, nós tínhamos sido muito críticos da invasão do Iraque, o Lula pessoalmente, inclusive eu também, naturalmente, e eles dizem, o Bush recebe e diz: olha, nós temos diferenças, nós vamos tratar daquelas coisas que nós temos em comum, que podemos fazer juntos. E assim foi, cooperamos em etanol, fizemos cooperação conjunta com países africanos para a saúde, combater malária em São Tomé e Príncipe, fortalecimento institucional na Guiné-Bissau, que não funcionou muito, mas de qualquer maneira a intenção era boa, e por aí vamos. Então, eu não vejo o grupo de amigos da Venezuela que o Brasil liderou, o Lula gosta muito de citar esse exemplo, o Colin Powell me submeteu o documento, o discurso que um funcionário americano ia fazer no Senado, para ver se aquilo não atrapalhava os esforços nossos, quer dizer, uma relação de confiança, como raramente eu acho que teve, a despeito das diferenças. Então, eu sinceramente não vejo. Agora, não quer dizer que você vai fazer tudo o que eles querem. Não é porque os Estados Unidos querem fazer uma ALCA que a gente vai fazer a ALCA. Não é porque a União Europeia quer exportar sua produção industrial para o Brasil que a gente tem que fazer o acordo nos termos que eles desejam. Isso é outra coisa. Como é também com a China e com qualquer outro país. Não, mas, ministro, só quero corrigir aqui que a fala, quando eu falei inocência, como é que foi? A inocência não foi referindo a você. Estaria na minha pergunta original se a gente não tivesse feito uma bela reunião de pauta aqui. Mas, eu estava na sua pergunta, mas eu incluí na minha resposta. Eu sei que você não falou a meu respeito. Eu é que falei. Eu acho que não diria que é arrogante, talvez, mas inocência, sim, de que talvez que alguma reação viria. Eu vou resumir para você uma coisa que eu acho muito gráfica. Uma coisa que não entra nesse gráfico é os BRICS. Tem que pensar, e que também teve influência. É um mapa, a revista Economist, em 2010, acho que em junho de 2010, publica um mapa na capa, reportagem de capa, pelo menos da edição americana, não vi a edição europeia, mas a edição americana circula nos Estados Unidos, não é só na América Latina, né? A capa é o continente americano, o conjunto do continente americano, o norte embaixo, o sul em cima, de cabeça para baixo, de acordo com a convenção, e o título da matéria, vocês falam inglês, eu vou traduzir para o público, pode ser que alguém não fala, dizendo assim: The Rise of Latin America, Nobody's Backyard. A ascensão da América Latina não é mais o quintal de ninguém. Isso deve ter incomodado aquela turma do NSA, incomodado aquela turma que pensa, e eles acham que são os guardiões do interesse de longo prazo estratégico dos Estados Unidos. Isso deve ter incomodado. Se, além disso, você tem o petróleo, reserva para você a exploração do petróleo, tem uma aliança estratégica, ou, digamos, uma parceria, uma proximidade com Rússia e China, isso também pode ter incomodado. Mas ele não vai deixar de fazer. Também não. Qual era o remédio? Deixar de fazer? Não creio. Agora,
devia ter fortalecido mais os sistemas de criptografia, ser menos dependente de empresas estrangeiras, sim. Mas você sabe que no Brasil não é fácil isso, porque isso foi tentado no governo Dilma, depois da porta arrombada, mas seja como for, foi tentado, até com o software do SERPRO, né? Pelo menos para as comunicações intergovernamentais, estava sendo feito um decreto, eu até assinei o decreto como ministro da Defesa, outro ministro também, ministro da Justiça e outros. Isso foi abandonado depois. Foi abandonado para usar, porque havia opções, sei lá, mais baratas, ou não sei o quê, que eu não vou entrar em outro detalhe, da Microsoft, não sei o que mais. Então, aí é uma resistência. Cada coisa que você faz nesse sentido no Brasil é vista como digamos, uma afronta. Eu sei porque eu trabalhei em outras áreas, no Ministério da Ciência e Tecnologia, eu tinha que defender informática na área cultural pela Embrafilme. Então, o ataque maior à Embrafilme não foi da censura. A censura estava meio que levando. Difícil era o confronto com as distribuidoras estrangeiras, norte-americanas, não, principalmente. Então, gente, a independência não vem de graça, ela custa caro às vezes, mas eu acho que a gente tem que lutar por ela. Bom, me parece uma fala maravilhosa, faz todo sentido, e eu gostaria de contribuir com a minha opinião pessoal, que me parece que o Brasil, pelo tamanho, pela potência que nós somos, pela posição, ainda que é uma posição semi-periférica no sistema dos Estados no âmbito global, a gente não pode adotar uma PEB, uma política externa brasileira, com base no que os Estados Unidos gostariam que a gente fizesse ou não. A gente não pode adotar um comportamento na sociedade internacional com base em desagradar ou agradar o primo rico do norte, em certa medida. Essa é a minha opinião pessoal, e, enfim, talvez eu até seja um pouco enfático nessa medida, mas é como eu sinto as coisas. Nesse sentido, ministro, a minha próxima pergunta é: recentemente saíram uma série de documentos, então isso não é achismo, não é questão partidária, não é uma narrativa que eu estou elaborando para, de fato, avançar o meu raciocínio. Existem documentos sólidos que demonstram hoje a ingerência norte-americana nesses últimos casos de ativismo judicial que a gente viu, o impedimento do Lula, de concorrer à eleição, o próprio impeachment, um golpe parlamentar da Dilma em 2016. Isso tudo tem um ponto muito forte de imperialismo informal estadunidense, vamos dizer assim. O que me chama a atenção é que a mídia brasileira, mesmo as alas mais à esquerda, não discutem isso de uma forma aberta. Parece que falar de imperialismo estadunidense te caracteriza com a pecha de comunista, te caracteriza com a pecha de alguém que é um radical de esquerda, que não entende direito o jogo geopolítico global, e isso me preocupa bastante. Portanto, a minha pergunta, considerando que todos esses últimos eventos da nossa geopolítica doméstica sofreram, sim, comprovadamente, uma ingerência estadunidense absurda, como o senhor enxerga, em termos de política externa brasileira, uma medida eficaz no sentido de endereçar essa questão? Porque ela existe, ela se materializa de uma forma muito concreta na forma como a gente se organiza enquanto nação, e me parece que uma política externa que esteja, de fato, preocupada com o desenvolvimento econômico, social, com a emancipação do povo brasileiro, invariavelmente precisa endereçar essa questão. Como é que o senhor sente isso? Bom, eu acho que tem dois aspectos, interno e internacional nisso, porque também a dominação hoje não se faz com o desembarque dos Marines no Brasil. E nem se faz só, como se fez no período da Guerra Fria, pela doutrinação dos militares. Discutir os militares seria uma coisa muito longa, eu não sei se vocês teriam tempo para isso, mas se faz de uma maneira mais sutil, né? Que já se fazia naquela época também, mas que continua se fazendo pelo domínio dos grandes meios de comunicação. O que nós não sabíamos é que haveria, digamos, uma penetração tão forte na questão judiciária no Brasil. Isso nós não sabíamos, eu realmente não sabia, tanto que os governos Lula e Dilma, os instrumentos que foram usados contra, quer dizer, a independência do Ministério Público, que é bom que o Ministério Público seja independente, mas nós não podíamos imaginar que essa independência seria usada e manipulada da forma que foi manipulada com interesses norte-americanos. Agora, e a mesma coisa ocorrendo em relação a outros institutos, vamos dizer assim, do direito brasileiro, a prisão em segunda instância. Se perguntasse minha opinião,
lá em 2003, eu disse, não, eu sou a favor, porque eu estava assim, preocupado, via gente que o sujeito tinha matado, não sei o que, era preso, e depois, prisão preventiva, era solto e assumia a prefeitura de sei lá, de Unai, de alguma cidade lá qualquer em Minas. Então, eu via dessa maneira, e todos nós víamos, não podíamos jamais imaginar que ia ser... Agora, acontece que, digamos, o combate à corrupção, que é uma coisa correta, em tese, ninguém pode ser contra o combate à corrupção, mas ela é também, como você não pode ser contra a energia nuclear, depende de como é que você usa, né? E o combate à corrupção passou a fazer parte dos documentos de segurança nacional dos Estados Unidos. Então, o combate à corrupção hoje, quase que tomou lugar, não diria que totalmente, mas quase tomou lugar do combate ao terror. A guerra ao terror cede espaço à guerra à corrupção. E, na realidade, não é a guerra à corrupção, é a guerra contra tudo que compete com o poderio norte-americano, compete com as empresas e compete no mundo. Então, é o que está acontecendo, a gente tem que ter consciência disso. E eu acho que isso não é o Obama, ou não é... Veja bem, aqui a gente fala muito, e eu falo também, digamos assim, a coisa mais abominável que teve era o Trump. No entanto, esses fatos que você mencionou, quase todos eles ocorreram durante o governo Obama. Eu não sei se ele patrocinou, eu não sei nem se ele sabia, mas ocorreram, porque é uma coisa que está muito arraigada em estamentos do Estado norte-americano. E isso existe de fato. Eu acho que se você usar o substantivo ou a qualificação de imperialista ou de imperialismo, é válido, como pode haver de outros países. Agora, eu acho que não pode... A gente tem que ter uma clareza que as coisas não são uniformes, né? E que você, ao mesmo tempo, está tendo, às vezes, um diálogo produtivo com o governo norte-americano e essas ações estão continuando. E você tem que estar alerta para elas. Talvez houvesse ingenuidade nossa, porque havia um bom diálogo com o Bush, depois um bom diálogo com o Obama. O Obama disse que o Lula é o cara, não sei o quê. Talvez houvesse uma certa ingenuidade nossa quanto a esses interesses profundos que continuam se manifestando através do aparelho de Estado. Eu só quero aqui aproveitar que eu estou falando disso, porque o Fernando mencionou o imperialismo brasileiro. Olha, essa visão claro que todo mundo é livre de ter invasão, mas olha que a gente tinha muito cuidado para não agir dessa maneira, a gente tinha. E, digamos, as nossas negociações com a Bolívia, as nossas negociações... Agora, o Brasil é um país muito grande, ele tem muito peso, é uma coisa quase inevitável. Ministro, desculpa até te interromper, mas eu acho engraçado o senhor ter citado a Bolívia, porque exatamente quem falou comigo sobre... foram mais de umas pessoas, minha mulher é assistente social também, formada, doutorado na FRJ, e ela ouvia muito isso exatamente de estudantes bolivianos. Sim, mas é possível, de bolivianos, de paraguaios. O Brasil é um país muito grande, é muito pesado, digamos assim, uma relação Brasil-Paraguai em relação a Itaipu é um gigante com um país pequeno, então que o temor de um imperialismo eu acho até justificado. Agora, eu só quero frisar de que no governo Lula e no governo Dilma nós tomamos cuidados, tanto assim que nós éramos acusados pela direita e pela grande mídia de estar fazendo concessões excessivas. Eu não acho que tenham sido excessivas. A Bolívia é o Paraguai, mas o Paraguai multiplicou por 4 ou 5, digamos, o que ele recebe pela cessão de energia. A Bolívia, nós negociamos o preço de maneira razoável, me parece, levando em conta o interesse boliviano e o direito deles de explorarem o gás. Então, eu acho que tudo isso foi levado em conta. Agora, obviamente, o Brasil é um país muito... Inclusive, há um interesse, às vezes, até do próprio, esse sim, macro-imperialismo, dizer que há um imperialismo aqui para nos dividir, né? Para nos dividir. Porque eu acho que... E aí, eu não sei quanto tempo a gente tem, então eu quero aproveitar, não deixar de mencionar um aspecto que, para mim, é fundamental, é que no mundo de hoje que nós estamos vivendo, que é um mundo de grandes blocos, de grandes poderes, nos Estados Unidos é um bloco em si mesmo, né? A China é um bloco, como dizia, acho que o Kissinger, a China é uma civilização disfarçada de Estado, né? É toda uma civilização que é um Estado, então é uma coisa imensa. Estados Unidos, pelo poder econômico, idem, né? A União Europeia é um bloco. O Brasil sozinho, o Brasil que é um país muito grande, como disse aí o César, e tem condições de levar adiante, ele sozinho não dá. Você precisa de ter uma integração da América do Sul. E a América do Sul tem consciência disso. Cada vez mais eu ouço, as palavras variam, mas eu tenho participado de várias coisas com outros países latino-americanos, especificamente as duas coisas que eu vou mencionar foram com o Chile e com a Argentina. Alguns são mais ousados nas palavras, a América Latina, a América do Sul, especialmente, precisa da liderança do Brasil, outros não chegam a dizer da liderança, mas precisam do Brasil para poder atuar no mundo.
E é verdade, você vê hoje a América do Sul tendo esses regimes, América Latina, em geral, governos progressistas. Né? Vamos pegar 2 países grandes, como o México e a Argentina, que tem um peso fundamental, e vai vendo essas mudanças na Bolívia, espero eu que se concretize agora no Equador e que depois no Chile, etc. Mas tem um grande buraco, e o buraco é o Brasil. Quer dizer, sem o Brasil, como é que a América Latina... É muito difícil. Né? Então, eu acho que... E hoje eu vejo uma percepção clara de que um governo progressista no Brasil, ao mesmo tempo respeitador das outras independências e de outras soberanias, não é importante só para o Brasil, é importante para eles. Eu vou dar um exemplo, eu não sei se vocês vão concluir ou não, eu não tenho problema, mas eu tinha me dito que era 1 hora, então eu não quero passar disso, mas eu quero falar uma coisa que, do meu ponto de vista, é muito interessante. Você sabe que o Brasil se empenhou muito pela reforma do Conselho de Segurança, não foi só no governo Lula. A época em que eu mais estive envolvido nisso, eu era embaixador do governo Fernando Henrique. Às vezes o Fernando Henrique parecia que não estava interessado, às vezes parecia que estava, eu não sabia muito bem, mas era a posição, digamos, histórica do Brasil, que vem lá do final da Segunda Guerra Mundial, que foi retomada no governo Sarney, o governo militar, obviamente, não pôde fazer nada a esse respeito, do Brasil poder, eventualmente, ser membro permanente do Conselho de Segurança. Eu não sei se algum dia será, isso é outra questão, não estou entrando nessa discussão. Mas era claro que não havia nenhuma discussão sobre o reordenamento mundial em que o Brasil não entrasse. Então, quando você viu o Chirac falar que era a favor de uma reforma do Conselho de Segurança, que incluísse Alemanha e Japão, e os grandes países do Sul, e depois passou a dizer nominalmente, entre outros, Brasil, Índia e Brasil. Sempre, qualquer um que redesenhasse, fosse considerar, Brasil e Índia entravam nessa e algum país africano. Na África era mais difícil fazer uma opção, até porque a África do Sul é um país, obviamente, mais desenvolvido que os outros, mas a Nigéria é um país maior, enfim, população maior. Enfim, o mundo árabe é um mundo diferente, mas, enfim. Eu não estou dizendo também que isso fosse uma coisa tranquila que todo mundo aceitasse, não, mas era muito difícil você imaginar se podia algum incluir mais um ou outro, ou deixar de incluir. Por exemplo, no G20 entrou o México e a Argentina. Não é a reforma do Conselho, que eu acho, aliás, muito bom que tenha entrado. Né? E tinha um mecanismo G8 mais 5, que estava o Brasil, estava o México, mas o país que estava em todas, eu posso dizer, era o Brasil. Em todas. Tinha um G4 na OMC, que era a União Europeia, Estados Unidos, Índia e Brasil. E qualquer coisa estava sempre o Brasil. Na mudança do clima, tinha um grupo que era o BASIC, para negociar com as grandes potências. Não tinha Rússia, mas eram os BRICS sem Rússia. Então, o Brasil era o que estava em todas. Era impossível você pensar. E eu estou falando isso porque eu li recentemente um artigo de um analista importante norte-americano, que é o Richard Haas. Acho até que ele foi diretor da Foreign Affairs, não sei, precisa até ver direitinho, mas ele é um sujeito importante do Council on Foreign Relations. E ele tem um artigo dizendo que o mundo precisa de um reordenamento. E ele vai buscar inspiração no concerto europeu. Essas pessoas adoram o concerto europeu pós Congresso de Viena, porque é uma coisa conservadora, né? Mas, enfim, Kissinger gostava muito, e o Richard Haas vai procurar também um exemplo lá. E aí ele cita como é que ele diz assim, não, vamos continuar com a ONU do jeito que ela é, vamos continuar não sei o quê, mas a gente tem que criar um grupo que possa, digamos, monitorar. E aí, estou resumindo aqui rapidamente, e o grupo, para ele, tem 6 países, ou 6, ele trata a União Europeia como um bloco, Estados Unidos, nem sei se são 6 ou 5, Japão e Índia, e Rússia, naturalmente. Não menciona o Brasil, nem sequer menciona. E quando ele vai falar das regiões, ao se referir à América Latina, ele diz, não, se tiver um problema regional, a gente chama a OEA. Gente, a OEA não é latino-americana, a OEA é uma organização americana com sotaque espanhol. Só isso, nada mais. O sotaque melhorou na época do Insulza e voltou a piorar com o Almagro. Mas é só o sotaque. Aquilo ali, a gente não pode ter ilusões sobre a OEA. Tem algum instrumento na OEA que pode ser útil na área de direitos humanos? Pode, eventualmente. Não estou também negando tudo. Né? Por exemplo, na área de coisas de gênero, coisas identitárias. Né? São coisas até que o próprio Estados Unidos é um exemplo para nós. De muitas coisas. Não em tudo, mas em muitas coisas. Então, eu acho que... Então, eu fiquei muito escandalizado lendo esse artigo do Richard Haas. E isso mostra, digamos assim, a queda do Brasil e como a América Latina e a América do Sul caiu junto. Cai junto. Porque não fala alguma organização latino-americana, fala OEA. A OEA é dominada pelos Estados Unidos, gente. Não é possível que esse Richard Haas, que é um cara, né, preparado, não saiba disso.
Então, talvez saiba e por isso coloque. Mas a União Africana está lá. Não é uma União Africana junto com as ex-potências coloniais, é da União Africana. Né? Bom, então o que eu estou dizendo é o seguinte, nesse reordenamento mundial, eu não sei que lugar o Brasil vai ocupar, se ele vai ocupar individualmente, se ele vai ocupar junto com outros países latino-americanos, não sei. O que eu costumava pensar ultimamente era que uma coisa longe de ser ideal, porque tem muitas distorções, teria que ser modificado e tal, mas que talvez o G20 pudesse, com algumas alterações, funcionar um pouco da maneira que esse concerto europeu que ele queria, não com um objetivo conservador, pelo contrário, inclusive teria que ter mais apoios africanos, teria que ter algum país árabe, não precisava ter tanto europeu, enfim. Mas seja como for, porque a Europa está representada pela União Europeia e por 3 países do G7, então é muita coisa, né? Então, enfim, mas eu acho que é, digamos assim, um embrião de algo que não é o G7 antigo, nem o G8. O G8, só para esclarecer, em temas econômicos, o que interessava era o G7. Porque o G8, eu ouvi da boca do Medvedev dizer, que era, na época, o presidente da Rússia, dizer, não, eu sei, nós temos clareza, a Rússia está no G8 porque tem a bomba atômica. Não é pelo... Ele disse, é uma sinceridade assim, e uma visão... Então, eu acho, não disse isso publicamente, de modo que eu nunca poderia confirmar, estou falando com vocês, porque eu ouvi isso, ele também não pediu segredo, mas, enfim, não falou público, falou ali para um ambiente grande. Mas, enfim, então é isso. Então, eu acho que nós temos que tentar trabalhar por um mundo mais multipolar, e dentro desse mundo multipolar, eu acho que a gente tem que trabalhar por uma união forte da América Latina, se possível ela toda. Nós tivemos que nos concentrar mais na América do Sul por várias circunstâncias geopolíticas, geoeconômicas, mas, enfim, então é isso que eu vejo. Não sei se isso atendeu aí as perguntas. Ministro, eu vou ser honesto, isso daqui é uma aula. Aqui tem 3 que estão tendo o privilégio de ter uma aula com o senhor. Tenho certeza que esse link eu vou pedir para a sua assessoria mandar para as escolas de relações exteriores, porque entrevista com Ernesto Araújo não vai servir. Vamos usar essa daqui que é muito melhor. Mas tem uma assessora que faz parte, que é muito boa, aliás, que teve contato com vocês, que é a Rafaela, mas ela sozinha não consegue, não. É melhor vocês mandarem. Não, a gente manda. Então, a gente vai compartilhar isso daqui para as escolas de... Mas, sinceramente, ministro, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz no último programa para o Jean Willis. Como é se sentir brasileiro fora do Brasil? Porque imagino que o senhor mantém contato com muitas das pessoas que o senhor conheceu, tanto no Ministério da Defesa, como no Ministério das Relações Exteriores, no Itamaraty. Eu mesmo moro fora do Brasil, e eu tenho que explicar o que é um Bolsonaro, tenho que explicar o que é não ter vacina, o que são 4 mil mortos, e tentar levar esse número para uma realidade onde fala, mas espera aí, não tem quarentena? O presidente é contra? Como é que o senhor faz isso? E tentando retratar isso, aquele documentário que mostra a participação do Bolsonaro com o Al Gore, no qual ele fala para Al Gore que ele quer explorar a Amazônia economicamente. O que o senhor sentiu? Eu senti vergonha. Como eu moro fora do país, eu senti vergonha, porque meus amigos iam perguntar. O que o senhor sentiu? Como é que é essa sensação perante as outras pessoas que veem o Brasil visto de fora, que é o nome desse programa? Vitor, deixa eu te falar um pouquinho. Eu conto muita história, se ficar muito longo, vocês cortam, mas eu senti... O sentimento hoje é vergonha. E eu posso espelhar isso com uma sensação que eu tive como jovem diplomata, portanto, tinha que representar o Brasil, durante a ditadura militar, quando houve as primeiras mortes por tortura, pelo menos as primeiras que foram mais noticiadas. Já tinha havido logo depois de 64, mas aí depois deu uma ligeira... E depois voltaram, já na época do AI-5, etc., de maneira muito grande. E quando eu recebi uma revista brasileira, que tratava pequena brecha que houve, um momento de uma pequena liberdade de expressão, tinha uma reportagem sobre um estudante, acho que Chael, que não me lembro o nome todo dele, mas que foi morto pela ditadura e sob tortura. Eu estava, já não me lembro se é descendo ou subindo as escadas de uma estação de metrô em Londres, porque eu era diplomata, mas também estava estudando na London School of Economics. Então, eu estava subindo, acho que estava subindo, e abri a revista que eu tinha recebido, não podia, acho que o metrô estava sempre cheio, não deu para ler, então, ali na escada, eu queria sempre aproveitar o tempo, na escada rolante, eu abria
e tinha essa reportagem. Eu senti uma imensa vergonha, como se todo mundo estivesse olhando para mim. Eu acho que assim é que se sentem as pessoas hoje com as coisas que têm acontecido no Brasil em relação à pandemia, em relação à Amazônia. Os diplomatas na política externa, é uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha contínua. É muito difícil. Eu não quero nem criticar os meus colegas, porque eu também compreendo, não estou falando do Ernesto, o Ernesto é uma coisa à parte. Eles têm, o que eles podem fazer? É a profissão deles, né? Eles não tem como, não é fácil, você não encontra. Eu me lembro de pessoas que eu falei, às vezes as pessoas sugerirem, mas você não quer sair da Maranhão? Eu não sei fazer nada, não sei diplomacia. Então, as pessoas também não encontram, não é fácil sair. Né? É um trabalho que. Então, eu acho que é vergonha. Vergonha é o sentimento mais forte. E eu acho que na época do governo Lula, eu diria na época do governo Fernando Henrique também, no governo Lula isso se reforçou muito, eu acho que se popularizou. As pessoas passaram a ser conhecidas em ligação com o Brasil. Às vezes as pessoas me reconheciam por eu ter sido ministro. Ele é ministro do Lula. Né? E falar, o Brasil era conhecido na África. Pessoas entrando, estou dizendo depoimento de outras pessoas que passavam na alfândega, você é brasileiro, legal, não sei o quê, Lula, não sei o quê. Então havia um orgulho de ser brasileiro. Né? E na política externa, eu passei vários momentos em que eu tinha esse orgulho, tanto no governo Lula, mas algumas vezes também no governo Fernando Henrique, porque em outros governos anteriores, pelo que o Brasil é. Né, pelo papel que o Brasil joga no mundo. Eu tive um episódio como embaixador na ONU, que eu gosto sempre de contar, porque em determinado momento me convidaram para presidir, pediram para presidir um grupo no Conselho de Segurança, e eu disse, mas por que nós, da antiga Iugoslávia, e o presidente lá do Conselho na época, que era um japonês, porque o Brasil é o único país que a Rússia e os Estados Unidos aceitam. Então você veja, isso era diplomacia brasileira, uma outra hora entrando numa reunião, sobre patentes, que é um tema, aliás, muito atual, que a gente agora está tratando muito errado. Eu disse assim, mas eu não quero... Era uma reunião muito pequena, o presidente do grupo queria só falar com o Brasil e os Estados Unidos, eu disse, mas tem que ter um africano. Aí o próprio africano, que era o ministro, o embaixador, não me lembro, do Camerun, disse, não, mas se o Brasil tiver, nós estamos representados. Então, esse era o Brasil. Com Chirac pedindo ao Lula para fazer uma campanha contra a fome, né, com os Estados Unidos, o Colin Powell me mostrando o documento, mostrando para um assessor meu, não era nem para mim, mas mostrando o documento, o discurso que ia ser proferido por um assessor dele no Senado norte-americano. Né? Esse era o Brasil, era o país que... enfim, eu não preciso falar, porque é tão óbvio, né, como era o Brasil visto na diplomacia, mas, de modo geral, como até os nossos defeitos eram meio perdoados. Porque a gente tem defeitos, são defeitos intrínsecos da sociedade brasileira, do racismo, do machismo, que existem. Eu acho que os governos Lula e Dilma trabalharam muito para melhorar essa situação, mas não resolveram totalmente, obviamente. Mas até isso era visto assim, porque, digamos, a direção que a gente estava indo era sempre a boa. Aliás, eu diria que desde a democratização, eu diria até que desde o governo Geisel, de alguma maneira, o Brasil estava melhorando sempre. Teve pequenas idas e vindas, não é sempre, claro, uma linha reta, mas o que aconteceu recentemente com o golpe contra a Dilma e depois o bolsonarismo, eu vou dizer, eu não poderia esperar. Não poderia esperar, é uma coisa muito trágica. Eu acho que a gente vai recuperar, mas vai levar algum tempo. E eu vou aqui repetir, as pessoas que me ouvem sempre, né? Vão dizer, poxa, o Celso está sempre repetindo, mas os públicos mudam, então eu vou dizer para vocês uma coisa que quando um diplomata brasileiro, um jovem secretário brasileiro, levanta a plaquinha para votar na ONU, a plaquinha não diz governo Bolsonaro, a plaquinha não diz Ernesto Araújo, a plaquinha diz Brasil. Brasil. E digamos, o maior capital, claro que o tamanho do país, a economia, tudo isso pesa, não vou dizer que não, mas um dos maiores capitais que o país tem na área internacional é a credibilidade. E a nossa credibilidade foi profundamente afetada na região, no mundo, com os africanos, com todos os BRICS. E é recuperável? É, mas a gente perder tempo na vida é sempre ruim, né? É sempre ruim, nós somos todos mortais, né? Então, sei lá, pode ser que melhore para os nossos... No meu caso, eu já penso para os meus netos, vocês vão pensar nos filhos. Pode ser que melhore para eles, mas vai ser duro, porque, claro que recupera com algumas ações, mas demora. E, digamos, aí as dúvidas que ficam lançadas, porque também não vou dizer que todo mundo lá fora
é todo só inspirado por bons sentimentos. Existe protecionismo na Europa em relação a produtos? Existe, claro que existe. Existe protecionismo? Existe. Agora, nós estamos dando, nem só pretexto, nós estamos dando razões para estimular o protecionismo. Na agricultura, qualquer outra área. Não é? Então, é isso que eu lamento muito que tenha acontecido. O Brasil teve uma posição de alto prestígio internacional. Eu citei exemplo do governo Fernando Henrique, para citar, vou citar o do governo Lula, quando nós estávamos, uma vez eu estava voltando uma viagem, e o ministro egípcio, o Egito é um país muito, muito orgulhoso, tem até uma competição com o Brasil em relação a temas lá da ONU, Conselho de Segurança, etc., apesar dos problemas que ele tem. Ele gosta de dizer que o Cairo é o farol do Oriente Médio, etc. e tal. Eu estou ligando lá, chego um telefonema do meu colega egípcio, ministro egípcio, que depois virou secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Abulgate, ele me liga e diz assim: Celso, diz para o Lula ligar para o Shimon Peres, que era presidente, não primeiro-ministro, presidente, mas é um homem muito influente, Israel, pede ao Lula para ligar para o Shimon Peres. Acho que foi em função das crises com a Palestina estava mais forte, em função dos assentamentos lá em Jerusalém Oriental, uma coisa assim, por Gaza, eu já nem me recordo se eram as duas coisas. Pede ao Lula para ligar para o Shimon Peres, não subestime a influência do Brasil. Então, você, ao mesmo tempo que você tem o ministro egípcio dizendo para nós não subestimarmos a nossa influência, você tem aqui a mídia brasileira toda nos criticando. O Brasil se mete a fazer coisas. Então, veja bem, sim, temos que combater o imperialismo, mas temos que combater o pior de tudo. E agora eu vou citar uma frase de um ministro da época da ditadura, mas que tem, nem tudo naquela época foi boa, mas essa frase dele é certa. O pior colonialismo é o colonialismo cultural. É a mente das pessoas. E a nossa mente é colonizada. Quando você faz uma política com a América do Sul, vem um jornalista e me pergunta: por que o senhor dá tanta atenção à América do Sul? Eu digo que não, porque eu moro aqui. Né? Depois, quando perguntam, quando falam que vai fechar a embaixada na África, ignoram totalmente. Um jornal chegou a dizer: mas o Brasil tem mais embaixada na África do que a Alemanha, como se a Alemanha tivesse 50% da sua população de origem africana. Então, as pessoas são totalmente colonizadas, e eu acho que, não todas as pessoas, evidentemente, mas há uma grande parte que é, e, obviamente, nisso entram várias outras influências, e é uma luta que não vai se resolver com uma eleição. A eleição pode nos colocar no caminho de ir positivamente, mas é uma luta de décadas. A gente põe só, no máximo, uma pedrinha nessa construção e tenta evitar que as poucas pedras que a gente colocou sejam removidas. Ministro, vamos já para a ronda final. César, Fernando e eu fecho. E aí a Rafaela já vai me ligar daqui a pouco falando para eu desligar, mas vamos terminar as últimas duas perguntas e aí eu fecho. César, por favor. Bom, é difícil deixá-lo ir quando a qualidade da conversa atinge esse nível de densidade e é tão pertinente para o momento que a gente vive atualmente. De fato, até me parece... Eu vou lançar um segundo trabalho agora não vou me estender nisso, Vitor, prometo, pela editora Contra a Corrente, e de muitas maneiras, esse é o meu argumento central, ministro, é que a gente precisa combater a fragilidade intelectual do brasileiro, porque futuros regimes similares tendem a se apoiar nesse tipo de proposta. A minha última pergunta, e com isso, portanto, eu encerro a minha participação, o senhor é um articulador político. Além de ser a figura mais proeminente da diplomacia brasileira, o senhor é um articulador político muito forte, tem um contato muito próximo com o ex-presidente Lula. E a minha pergunta é, portanto, nessa direção. Como o senhor vê esse desenho para 2022? Porque, de fato, a gente sabe que a gente vai precisar retomar, principalmente no que tange política externa, algumas outras coisas que foram um desastre ainda mais agressivo, conduzido pelo próprio bolsonarismo. Como o senhor vê a articulação para 2022 e qual é o papel, em última análise, que o Lula deve exercer nessa composição? Quer que eu responda ou ouço as duas? É melhor responder essa. Não sei. O que acha? Eu farei como vocês quiserem. Pode responder. Pode responder. Olha, não, porque a tendência é ser longo, mas, enfim, eu vou tentar ser breve. Eu acho o seguinte: bom, primeiro nós temos, para chegar em 2022, a gente tem que passar 2021. Você pode dizer que isso é um acacianismo de calendário, mas não é um acacianismo de calendário. 2021 é um ano de grande crise no Brasil, será lembrado como um ano de grande crise,
social, econômica, sanitária, etc. Então, eu acho que nós temos que ter respostas às forças progressistas todas. Eu acho que o Lula tem muita clareza sobre isso, tem sempre insistido sobre isso, os problemas que nós estamos enfrentando. Nós estamos com, não sei quanto vai ser hoje, mas quase 4 mil mortos por dia pela pandemia. É muito difícil, às vezes até, digamos, fere um pouco a decência você estar falando de eleição em 2022, né, diante das pessoas que estão morrendo, etc. Então, isso é uma ressalva que eu faço. Agora, dito isso, eu acho também que o bolsonarismo, para algumas pessoas, mas poucas, mas não muitas, né? Eu até vou citar nomes aqui, não sei se isso... mas para algumas pessoas mostrou que é importante haver um arco democrático amplo. Eu vejo, por exemplo, apesar dele não ter empurrado a questão do impeachment, que na saída o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, percebeu isso ao comentar, por exemplo, o discurso do Lula. E os comentários que ele fez sobre vários que ele fez, não todos, mas vários que ele fez sobre pandemia. Quando houve, por exemplo, aquela visita absurda do Mike, para falar da política externa, do Mike Pompeo ao Brasil, que foi visitar Roraima, praticamente visitando um possível território ali de serviço de base para alguma ação militar contra a Venezuela, ele falou contra, defendendo a soberania. Então, eu digo assim, você pode fazer uma ampla frente, eu não sei se será uma frente eleitoral, agora você pode e deve fazer uma ampla frente de defesa da democracia e da soberania no Brasil. E da vida, no caso, agora. Talvez até colocar em outra ordem. Da vida, da democracia e da soberania. Tem outros aspectos também, o emprego, etc. Mas eu diria, isso pode nos unir a todos, e deveria unir. Agora, não basta uma atitude positiva do lado da progressista, do próprio Lula. Eu acho que o Lula tem feito até aberturas. Agora, quando você vê o movimento no chamado centro, não estou falando nem do centrão, mas, digamos, falando do chamado centro, que não é centro, é centro-direita, vamos ser claros a respeito disso, porque o movimento do centro é para excluir a esquerda. Esse manifesto é liderado pelos banqueiros, teve até alguns economistas progressistas que eu sei que assinaram, mas eles assinaram assim, porque eles viram o manifesto era contra coisas que o Bolsonaro estava fazendo, eles assinaram. Agora, veja bem, eu não vi nenhum grande nome. Por exemplo, você não pega um Bresser Pereira e espera que ele assine, você convida um Bresser Pereira, como você convidaria um José Serra, um Fernando Henrique, se você quiser que ele assine. Você não vai esperar que ele assine e vou aderir a esse manifesto. Pode até acontecer, mas não é o normal. Então, ali houve um claro objetivo de isolar. E todas essas questões, quando se tentam polarizar entre Lula e Bolsonaro, representando dois extremos, inclusive em relação à política externa, inclusive com esse argumento que eu acabei de mencionar para vocês, eu sei que eu estou falando para vocês e provavelmente as pessoas que escrevem isso não sei se vão ver, infelizmente. Mas eu diria para ela, se me abrissem espaço, eu faria. Mas eu também não vou ficar procurando espaço. Eu falo para quem quer me ouvir. Quando eles dizem, por exemplo, que o Brasil, que a política externa do Lula era ideológica, e prova disso, segundo eles, era ter virado as costas para a União Europeia, isso é uma mentira, é simplesmente uma mentira, mas faz parte desse mesmo discurso de procurar uma solução diferente. Então, o que eu vejo até agora é pouca disposição do centro, ou centro-direita, a ter uma postura de realmente aliança. Eles não querem contaminação, eles assinam um manifesto, uma carta de presidenciáveis, e não chamam o Lula, não quer chamar o Lula, podia ter chamado o Haddad, ou não quer chamar, não chamam ninguém, entendeu? Eles fazem só, chegaram até o Ciro, por alguma razão, não vou comentar o Ciro aqui, não me interessa isso. Mas, de qualquer maneira, não me interessa, porque a gente tem que manter aberturas, etc. Mas isso mostra que eles não querem, eles querem fazer uma coisa que não vai ocorrer. Eu acho que poderia até ocorrer uma candidatura que fosse de centro-esquerda, com uma pessoa até, talvez, não sei, eu não tenho na minha cabeça ninguém, mas poderia ocorrer. Mas teria que incluir a esquerda para valer. Não é fazer uma coisa e esperar que a esquerda vão votar neles. Isso não vai acontecer no Brasil. O sistema brasileiro não vai permitir, essas candidaturas jamais vão até se... Já dizem que o Huck vai desaparecer, estão falando... Eu não vejo também uma pessoa como o Mandetta tendo cacife para ser candidato a presidente. Então, não há como você ignorar, e não há como ignorar o Lula, que é a principal figura na esquerda brasileira. E eles querem, por força, ignorar. Não vão conseguir. Não estou dizendo que é certo que o Lula vai ser candidato a presidente, nem ele acha que é absolutamente certo. Acho eu, não posso falar em nome dele, mas eu tenho a impressão. Agora, ele é um interlocutor absolutamente indispensável, né? Então, vamos ver. Eu espero que haja essa compreensão e, com isso, você possa construir
como eu já disse, não é necessariamente uma frente eleitoral, pode se tornar ou não uma frente eleitoral, mas você tem que ter uma frente, digamos, pela democracia, pela soberania e pela vida, volto a inverter a ordem, pela vida, pela democracia e pela soberania. E talvez pelo emprego, se quiser falar de 4. Mas é bom falar 3, 3 é um número meio mágico. Talvez vida inclua emprego. Ministro, excelente parte aqui da entrevista. Eu queria aproveitar, então, a gente tem falado aqui do ex-presidente Lula, e o senhor mencionou o discurso, né, dele agora após o parecer do Fachin. E eu queria aproveitar, Léo, se você puder botar a nuvem de palavras que eu fiz do discurso do Lula. E foi isso aí, o que mais se repetiu no discurso do Lula. O senhor tem algum comentário, alguma posição sobre o que foi dito, o que o senhor enxerga aí? Foi algo que o senhor destacou no discurso? O que o senhor tem a dizer sobre o que foi dito? Se fosse editor de alguma recriação do que foi, no meu tempo de jovem, o suplemento dominical do Jornal do Brasil, que saía nos sábados, era uma originalidade, o SDJB, na época da poesia concreta, né, eu contrataria você. E depois deixaria cada um, como um teste Rorschach, cada um terá a sua leitura disso. E qual é a sua leitura, então? Como é que... Vamos ver como é que o senhor sai no Rorschach. Olha, eu acho que o Lula falou muito dele próprio, que é natural. Ele era objeto da decisão que acabara de ser tomada. É muito difícil não falar. Ele tinha sido preso, né? Ele foi o pivô da crise toda, que é uma crise da democracia brasileira, mas o pivô foi o Lula. Vamos falar francamente, não foi nem só a Dilma. A Dilma foi vítima também, como todos nós sabemos, mas eles queriam chegar no Lula. E chegaram, com apoio militar. Então é natural que ele coloque essa questão no centro e que o não também é uma palavra fundamental, porque é o não a tudo isso que está aí, a todos esses absurdos que nós estamos vendo, o não ao racismo. Veja bem, bom, eu ia dar a minha opinião, porque a gente fala do imperialismo, parece que eu também... Eu, por exemplo, quando... É um parêntese em relação à sua pergunta, viu? Mas, enfim, quando falo dos Estados Unidos, eu vejo o Biden, e eu tenho já várias críticas à política externa do Biden, mas, sobretudo, em relação à América Latina, e vamos ver como isso vai se desdobrar, mas o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos é muito progressista. Se você pega 6 temas do discurso dele, que foram selecionados não por mim, mas pelo New York Times, sei lá o quê, 5 deles são temas que eu compraria totalmente. E o 6º eu não compraria porque diz respeito só aos Estados Unidos, mas os outros são combate à pandemia, combate à desigualdade, combate ao racismo, combate às fake news e fortalecimento da democracia, tudo isso eu sou a favor. Então, mas para você chegar lá, você tem que dizer não para algumas coisas. Como o Geraldo Vandré. Né? Eu aprendi a dizer não. Você tem que dizer não à ditadura, não ao negacionismo, não. É afirmação pela negação. Né? Então, é isso. É isso que eu acho. Acho que é normal que seja assim. E a palavra gente, que eu acho que aparece ali também, mostra muito como ele se relaciona com as pessoas, né? Que não é uma coisa abstrata. Lula não está falando de categorias econômicas, do tripé macroeconômico, sei lá, de outra coisa assim. Ele está falando de pessoas, de seres humanos. E eu acho que isso faz a força dele como político. Aliás, desculpa, ministro, o Vitor vai fechar aqui, mas agora acabou passando um assunto que me deixou, foi irresistível. O senhor mencionou o tripé macroeconômico, e eu quero entender como é que se consegue fazer uma frente ampla que vai do Amoedo ao Ciro, que inclusive fala que por ele ele acabaria com o tripé macroeconômico, coisa que nem o Lula acabou. Bem, enfim, eu não sei se precisa de uma resposta disso, mas eu achei irresistível fazer a colocação. A simples explicação é o seguinte: eles quiseram mostrar que há um arco político que não é bolsonarista, mas é anti-Lula. Ele continua padecendo do mesmo vício que nos levou a essa situação. Tudo menos Lula, tudo menos a esquerda. E eu acho que a gente já viu o resultado disso, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro, como na Europa nos anos 30, 20, final dos anos 20, anos 30, foi assim que o fascismo subiu. Foi assim que o Hitler e o Mussolini foram tolerados. Depois estava todo mundo arrependido, mas aí era tarde.
Eu não sei se aqui nós não temos uma guerra, mas muita gente chama a pandemia de guerra, e essa guerra nós estamos perdendo. Ministro, é com pena que eu vou ter que terminar essa live com o senhor, porque é uma aula. Eu vou falar com o pessoal, a gente vai compartilhar. A gente combinou 1 hora, já estamos 1h20, mas eu queria primeiro agradecer. Segundo, Léo, põe na tela, por favor, uma imagem que o senhor ministro Celso chamou, que, olha, o senhor pediu, a gente trouxe. Foi só citar que a gente foi atrás. Por exemplo, eu fui ingênuo aí, porque eu tinha uma foto disso, dessa capa da revista, num cartazinho na minha mesa. Não percebi que eu estava irritando o Estado profundo norte-americano. Já que você está como diz o meu amigo Samuel Pierro Guimarães, que era o secretário-geral do Itamaraty, disse assim, o que você... Ele é muito interessante, porque ele falou assim, o que você acha que aqueles caras da CIA, da NSA, do Pentágono, do Serviço Secreto, do Departamento de Estado, quando eles se reúnem de 15 em 15 dias, supondo que seja 15 em 15 dias, o que eles fazem? Vão jogar bridge? Não. Eles olham essa capa, eles olham outras coisas, olha, está na hora de mudar alguma coisa. Então, enfim, mas eu acho que a gente tinha que agir no sentido que agiu. Agora, aprende-se. Da próxima vez, vamos tomar mais cuidados ainda do que já tomamos. Muito bem, ministro. Eu agradeço muito sua participação. Convido a todos os nossos espectadores a que se inscrevam no canal, para que ativem a notificação. E, novamente, agradecer. De verdade, eu acredito que o Brasil tem um futuro. Eu acredito que, mesmo de fora, a gente vê o Brasil como com grande potencial e que, se tem uma sombra hoje chamada bolsonarismo dominando esse país, também tivemos uma luz muito grande, que foi a esquerda no poder, e como a gente viu que o Brasil consegue avançar. Então, ministro, muito obrigado pelo seu tempo, sua disposição, obrigado. E vamos fazer chegar o link para a Rafaela, para o senhor, para que se possa compartilhar esse conhecimento, não só com vocês, mas também para as escolas de relações internacionais. Suspeito que as entrevistas com o Ernesto Araújo não vão ser populares entre esses alunos. Tá bom. Só para exemplo de como não fazer, né? Obrigado, ministro. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Vitor. Obrigado. Obrigado, ministro. Tchau, Fernando.